Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre a minha história com psoríase. Eu sei que muita gente chega aqui no canal por causa dos vídeos sobre o tema, então eu achei legal contar pra vocês como foi pra mim, né? Como é a minha vida com psoríase e como foi o diagnóstico e pelas coisas que eu passei. Eu vou tentar contar bem por cima, porque eu tenho psoríase desde que eu nasci, o que eu escutei até que é um pouco raro, mas eu tenho desde o nascimento, então tem muitos pormenores aí, né? Eu vou tentar resumir pra vocês entenderem como foi, quais foram as dificuldades que eu tive e principalmente se alguém aí se identifica com tudo isso. Pra começar, eu tinha uma caspa severa na infância. Na verdade, o que a minha mãe tentou fazer comigo foi tratar essa caspa severa de todas as formas possíveis. E foi por isso que eu não fui no dermatologista antes, porque na verdade era uma caspa, né? Era uma caspa que ela tava sempre ali. E eu tentei tratamento com todo tipo de coisa que você imaginar. Sabe aquelas receitinhas naturais, receitinha de vó, receitinha de tia, receitinha da vizinha? Eu tentei tudo, eu tentei receitas com babosa, tentei receitas com óleo de coco, tem receita até com querosene, que era, a propósito, era uma das mais eficazes, mas eu acho que é porque ela quase matava a minha pele. Eu acho que isso acontece com todo mundo que tem uma doença de pele. Até que você não vá no médico e faça o diagnóstico correto, você tenta o impossível pra se livrar daquilo e não funciona. A primeira vez que eu fui no dermatologista, eu já tinha 14 anos, e eu cheguei lá e o diagnóstico foi de dermatite seborreica. Como a minha psoríase sempre foi concentrada no couro cabeludo, ficou por dermatite seborreica mesmo, eu utilizei um shampoo chamado Ionil T, foi o primeiro medicamento que eu usei para tentar tratar desse problema. E ele funcionou por um tempo, mas depois não funcionou mais. Depois disso, aquele médico diagnosticou então que era psoríase, e foi só então que eu fui saber a doença que eu realmente tinha. E aí eu comecei a utilizar uns remédios manipulados, tudo tópico, né, não pra tomar. Era um shampoo, gente, assim, eu tava com 14 anos. E era um shampoo muito fedorento. Ele cheirava muito mal. Então eu precisava lidar com a caspa, né? Porque eu tive aquela fase de usar só preto. Todo adolescente tem aquela fase de usar só roupa preta. Então eu tinha aquela caspa toda, aquele cheiro horroroso que saía de mim, porque eu precisava lavar todos os dias. E eu também passava por recomendação do médico uma pomada, que se não me engano já era propionato de clobetasol. Só que era pomada e eu precisava passar no cabelo, então por mais que eu lavasse todo dia, meu cabelo tava sempre cheirando horrivelmente e também com aquele aspecto de sujo, porque ele tinha pomada por todo ele. Essa era eu. Tudo que um adolescente quer, não é mesmo? A gente não conseguiu seguir com o tratamento porque era um médico particular, então como não tava funcionando muito mesmo, eu já tava de saco cheio de andar fedendo daquele jeito, eu parei o tratamento. Nessa época eu ainda não trabalhava. Eu não sei dizer quantos anos depois só é que eu fui voltar no dermatologista, né? Eu acredito que lá pelos 20 anos eu voltei ao dermatologista, 20, 21. Quando eu já tava trabalhando e já consegui ajudar minha mãe, a gente tava numa situação melhor. Aliás, ajudá-la não, mas enfim, eu podia arcar com parte do meu tratamento, pelo menos. E aí eu voltei ao dermatologista. Nisso, né, nesse meio tempo ali dos 14, 15 aos 20, eu lidei com a doença como dava, que é não dando pra lidar. Então ela se espalhou, ela desceu por toda a nuca, toda a cabeça, e ela acabou se agravando, né? Eu passava de vez em quando Ionil T, eu comprava e passava, de vez em quando o propionato de clobetasol também, mas eu ouvi dizer que na adolescência essa doença pode piorar muito e eu acho que foi o meu caso, porque foi realmente a minha pior fase. Foi nessa época também que a psoríase atingiu os meus ouvidos, então eu até hoje tenho, né, a lesão da psoríase por dentro dos ouvidos, então isso causava descamação e me deixava surda. Então ali pelos 15, 16 anos eu tinha a audição um pouco prejudicada por conta das casquinhas que ficam ali e acumulam, e não adianta você querer tirar, é pior, não adianta. Teria que passar remédio mesmo só pra fazer o tratamento certinho. Quando eu voltei ao dermatologista, então, lá pelos 20, 21, eu já tava um pouquinho melhor, porque essa fase pior tinha passado, eu já escutava um pouco melhor, e a nuca já tinha melhorado também, mas na cabeça tava cheio nas sobrancelhas também. Foi então que eu fui num dermatologista aqui da minha cidade, chamado Dr. Breno. Quem é daqui com certeza conhece ele, e ele foi realmente uma bênção pra mim. Ele era interessado, atualizado, me explicou as coisas. Por isso que eu digo, gente, se você não tá satisfeito com o que o médico falou pra você, procura outro médico, tenta outro especialista,
porque muda, sabe? O Dr. Breno foi alguém que me explicou realmente qual era a doença que eu tinha. Assim que eu cheguei lá, eu já saí com a biópsia marcada, embora olhando ele já soubesse que era psoríase, ele quis ter certeza através de exames e me explicou praticamente tudo que eu sei hoje sobre a doença. Eu fui descobrir outras coisas mais tarde só, mas eu aprendi muito com ele. Nós tentamos utilizar um shampoo que eu não lembro qual era, eu vou pedir desculpa porque tem coisas que eu realmente não me lembro, tá? Utilizei um shampoo por um tempo que não funcionou e então ele me deu doses de metotrexato para tomar, né, via oral. O metotrexato é um remédio muito utilizado para psoríase e realmente depois de um mês e meio ou 2 eu não sabia o que era ter psoríase. Eu tinha esquecido como era, eu tinha esquecido daquela sensação de coceira. Eu tinha esquecido que eu tinha a doença, simplesmente. Só que eu lembro de tomar 4 comprimidos de metotrexato por vez, 2 vezes por semana. E assim, eu sei que esse é um remédio forte. Então eu logo tive melhora, eu logo fiquei limpa, eu acho que ficou só um sinalzinho no couro cabeludo, mas eu nem me lembrava dele, né, na mancha mais antiga. Mas chegou a hora de parar de tomar esse medicamento porque ele é muito forte, tanto que eu tinha consultas semanais com o médico e exames de sangue a cada 15 dias para ter certeza de que o ácido fólico e os outros níveis sanguíneos estavam no lugar, porque o metotrexato é bem forte. Nisso aconteceu de pararmos com o metotrexato, então, e eu estava tomando só um diurético, que eu nunca tive a oportunidade de perguntar para ele o porquê daquele diurético. Eu só saí com a receita e não perguntei o que era, e eu fiquei sem entender porque eu não voltei mais lá. Eu fiquei sem o meu emprego daquela época que me fornecia um plano de saúde muito bom e era com ele que eu tava podendo me tratar, né, com esse médico que era um médico particular. Então, como já tava bem legal por causa do metotrexato, eu fiquei tomando esse diurético por um tempo e deixei assim, sabe, porque eu tava muito melhor realmente em comparação. As manchas voltaram, tá? Tudo que eu tinha voltou, mas voltou com uma intensidade muito menor. Eu nunca mais precisei me preocupar com descamação nos ombros, sabe? Tava muito melhor. Eu tinha coceira, eu tinha as lesões, mas não descamava, não era aparente, não tava gritante como era antes. O que eu aprendi com esse médico me valeu pra vida toda, porque eu aprendi que eu preciso cuidar de toda a minha saúde para levar uma vida com psoríase numa boa, preciso prestar atenção nos sinais do meu corpo e preciso me alimentar direitinho, embora ele tenha me dito, e aí você vai, se você acredita ou não, que a alimentação não influencia, foi o que ele me falou, mas que eu devia fazer exercícios regularmente, não só pela saúde, mas também porque isso me faria ter mais atenção com as minhas articulações. Sem fazer exercícios regularmente, pode ser que eu me queixasse de uma dor de artrite própria da psoríase muito tarde. Então, assim, pelo menos eu estaria mais atenta ao meu corpo e com a saúde em dia, o que é muito importante. Ele me falou também da importância do estresse, né, contra a psoríase. Então você precisa levar uma vida mais calma, você precisa dar um jeito, não interessa se eu não consigo, você tem que conseguir levar uma vida mais calma. Não sei como você vai fazer, mas você tem que conseguir. A psoríase é uma doença que aflora com o estresse, então boa sorte pra você, você vai ter que dar um jeito. Tem uma coisa interessante que eu não citei. Lá pelos 13 anos, as blogueiras de beleza entraram na minha vida. Eu comecei a assistir algumas blogueiras estrangeiras, claro, porque lá em 2003 não tinha quase blogueiras brasileiras. E com elas eu aprendi a cuidar da minha pele. Os vídeos que eu mais gostava de ver, embora eu não entendesse nada do que elas diziam, era os vídeos sobre cuidados com a pele. Então eu tentava traduzir, eu ficava olhando os cuidados que elas tinham e comecei a me interessar cada vez mais por cuidados com a pele, e isso foi muito legal pra mim, porque se tem uma coisa que a pessoa com psoríase precisa fazer é amar a sua pele. Você precisa amar a sua pele, não importa como ela é. Você precisa aprender a cuidar dela com carinho, como se fosse um bebezinho, assim, sabe? Que precisa de todo o cuidado do mundo. Você tem que amar e cuidar da sua pele, e eu aprendi isso com as blogueiras de beleza aí que tem, né? Eu lembro de começar a assistir e pensar, bom, então agora eu vou passar os meus creminhos de beleza depois do banho. E aí tava eu lá com a pomada de propionato de clobetasol passando e não sei o que, cuidando da pele, cuidando do cabelo. Eu aprendi a me amar mais através dessas blogueiras e isso me ajudou muito contra a psoríase também, né? Ajudou a eu tratar melhor da minha doença. Enfim, ali depois dos 21, 22 anos que eu tratei com esse médico, eu fiquei sem tratamento com especialista, controlando com propionato de clobetasol, até que
chegou o meu TCC. Aos 23 anos eu estava acabando a faculdade e eu precisava fazer meu TCC. Só que naquele momento da minha vida não era só TCC que tinha, lógico, porque tem que vir tudo junto, né? Então eu tava num trabalho super estressante, eu tava tentando terminar uma faculdade pela qual eu achava que eu não tinha muito jeito, então tava sendo bem complicado. Eu tava num relacionamento que não ia bem e com uma conta bancária bem ruim. Então, assim, sabe tudo indo mal? Meio assim. Todo aquele estresse que eu passei, olha, foi só pela minha mãe mesmo, que nunca saiu do meu lado, que sempre me apoiou, e por Deus que não se importava de me ver dormindo no meio das orações, assim, eu dormia. Eu não conseguia mais ter uma rotina, a vida tava louca, eu trabalhava o dia todo, ia 3 vezes por semana pra aula em outra cidade. Nessa época, a minha rotina de cuidados com a pele foi pro brejo. Eu mal e mal tomava banho, assim, sabe? Quando você mal escova os dentes e mal toma banho, eu tomava banho meio dormindo, assim, lavava e já dormia. Não tinha uma rotina definida, eu não tava cuidando da pele, eu não tava cuidando da saúde, eu só estava preocupada com os meus problemas. Foi uma fase muito difícil mesmo, ela durou aí 1 ano, mais de 1 ano, 1 ano e meio. E assim, depois que tudo foi resolvido, quando eu finalmente me formei, quando eu arrumei um emprego menos estressante, quando eu me separei, que foi a principal coisa para diminuir o meu estresse, quando as coisas foram se ajeitando, eu tava tomando banho um dia e vi que eu tinha uma mancha no joelho. Uma manchinha de psoríase no joelho, bem grande. E aí eu pensei, vamos olhar o outro joelho para ver se tem também? Tinha também. E daí na perna logo abaixo do joelho, tinha também. E nos braços, aqui assim, no meio dos braços, tinha também. Tinha nos cotovelos, tinha no pescoço, tinha por tudo. Eu estava tomada por psoríase. E eu não percebi, porque eu estava levando uma vida frenética. Eu tomava banho de madrugada, assim, nem olhava o que eu estava fazendo direito. Não estava me cuidando e a psoríase aproveitou. Até então eu não tinha tido manchas pelo corpo. Tinha sido só no couro cabeludo, ouvidos e rosto. Mas agora eu estava tomada por psoríase e eu não tinha percebido, porque eu não estava prestando atenção no meu corpo, não estava me cuidando. E o estresse estava no alto, né? Foi a fase mais estressante da minha vida até hoje. Eu estava sem plano de saúde, num emprego em que ficava complicado eu ir me tratar pelo SUS, porque eu precisava faltar muito, né, pra fazer o tratamento, e o meu emprego era novo, eu ainda não queria ficar faltando tanto. Fui na farmácia, comprei propionato de clobetasol em creme, em loção e fiz o que deu. Passei, comecei aquela peregrinação toda de novo, de ter aquela rotina de cuidado super delicadinha, detalhada, e achava uma manchinha aqui, outra ali, e ia passando todo dia, uma complicação enorme. Até que quando me estabilizei um pouco mais no meu emprego, eu fui até o SUS, né, no postinho de saúde, e me tratei pelo SUS mesmo. Eu consegui um tratamento muito bom, fui muito bem atendida, só que eu sei que demora um pouquinho mais, né? Mas tem como, e você consegue bem legal tratar a psoríase pelo Sistema Único de Saúde sem gastar nada. O complicado é que você precisa faltar mais ao trabalho, né? Você não simplesmente marca e vai ao médico, você precisa ir um dia para pegar a ficha e consultar com o clínico geral, ele vai te encaminhar para o dermatologista, daí você vai esperar até o dermatologista te chamar, né? Que pode ser 1 semana, pode ser meses. Depois disso você tem que ir outro dia para cada exame que tiver que fazer, depois tem que ir de novo no dermatologista, então vai muito tempo, realmente tem que faltar um bocado de dias no trabalho. Só que isso precisa ser feito em algum momento, então não pense que a falta de dinheiro é uma desculpa para você não tratar a psoríase, você pode fazer isso pelo SUS sem qualquer problema. Depois é lógico que você vai ter que comprar os medicamentos, né? No meu caso eu tive que comprar nas vezes em que eu tratei pelo SUS, mas foi tranquilo. Como eu já tava com dores articulares, eu fiz um raio-x pra ver se não era artrite e não era, então isso foi descartado. A médica que me atendeu pelo SUS foi muito legal, eu não consigo me lembrar o nome dela, mas ela me ensinou uma coisa nova, que a psoríase não é uma doença de pele, ela é uma doença sistêmica. Isso significa que ela pode afetar várias funções do seu corpo. Eu, por exemplo, apresentei um pouquinho de colesterol no meu exame de sangue proveniente da psoríase, porque eu tenho uma alimentação saudável e eu também faço exercícios regularmente. Então, muito provavelmente, esse colesterol que estava um pouquinho alto vinha da psoríase também. Então, eu já sei aonde eu tenho que cuidar. Ela pode atacar outras coisas, né? Então, se você tem psoríase, procure se informar para saber quais são os problemas que pode causar, porque são muitos. Se eu falar aqui agora vai ficar muito longo. Para essa médica, eu mostrei que eu tava usando o propionato de clobetasol, loção pro cabelo e creme pra pele para dar uma controlada. Ela aprovou a continuidade do uso disso para controle, disse que a minha psoríase tá ok, né? Tá controlada, que eu não tenho artrite, que era que eu mais queria saber.
e me autorizou aí a continuar utilizando esses medicamentos para controle. É claro que hoje eu tô de volta com a minha super rotina de cuidados com a pele e eu estou sempre muito atenta. Se você tem psoríase, você precisa estar sempre muito atento à sua saúde, à sua pele, a tudo que você sentir. Você precisa estar em conexão com o seu corpo, de verdade. E assim nós chegamos no dia de hoje, né? Eu tô com 25 anos, vou fazer 26 logo logo. E eu tô com a psoríase mais ou menos, né? Eu tenho ainda dentro do ouvido, eu tenho um pouquinho pelo corpo, eu não me recuperei totalmente daquelas manchas ali da época do TCC, mas elas estão bem menores. Eu tenho também pelo couro cabeludo, tá coçando ótimo, sempre coçando, isso faz parte de quem tem psoríase no couro cabeludo. Desde aquele momento de estresse, quando a psoríase se espalhou pelo corpo, ela mudou muito, sabe? A doença mudou muito pra mim. Hoje saem manchas pelo corpo facilmente, coisa que não acontecia antes. Eu percebo o quanto o estresse envolve a psoríase e parece que ficou mais sensível, sabe? Antes eu era mais durona, não aparecia no corpo, demorava pra aparecer manchas maiores, mas depois que eu passei por aquele estresse tão grande, algum estresse que eu tenho, na semana seguinte já tá lá, né? Manchas de novo, descamando, coçando, coisa nova, mancha que volta, então eu tenho que estar sempre atenta. Se você tem psoríase, vou repetir que já falei, você precisa estar sempre atento à sua pele, sempre atento ao seu corpo. Não tome banho sem se olhar, que nem eu fiz por 1 ano e meio, né? Que daí apareceu mancha por todo lado. Se você tem psoríase, consulte o dermatologista. Não tem como você cuidar de psoríase sozinho, você precisa consultar, até porque pode ser que aquilo que você tem seja parecido com psoríase, mas não seja, e fazer o tratamento errado pode prejudicar ainda mais. Procure se manter sempre calminho, tá? Sempre tranquilo, sempre na paz. Não sei o que você vai fazer pra isso, mas você tem que fazer. Assim como eu precisei descobrir um jeito, você também precisa. E eu sei que esse vídeo ficou bem longo, eu sei que ficou longo, mas eu queria muito contar pra vocês como é a minha história com psoríase e como foi pra mim. E eu quero muito, muito mesmo que vocês deixem aqui nos comentários a história de vocês com a doença e com outras doenças de pele que vocês tenham. Como vocês descobriram, desde quando vocês têm, como vocês tratam, se vocês têm alguma dica pra ajudar. Eu aqui no blog vou sempre falar sobre o tema, porque a psoríase faz parte da minha vida, faz parte dos meus cuidados diários, faz parte daquilo que eu preciso lidar todos os dias. E se você gosta desse tipo de tema e também sobre vida saudável, vida mais tranquila, sobre vida natural, sobre tudo isso, por favor, se inscreva pra gente se ver mais vezes, tá? Compartilhe esse vídeo com quem esteja precisando e deixa o seu joinha que ajuda muito. Um beijo e até mais. Tchau!